Um dos grandes mistérios do Velho Testamento que estava oculto na narrativa do apóstolo Paulo, no capítulo 3, falando acerca da igreja, era que esse mistério, outrora oculto, escondido, agora, através de Cristo e da nova aliança, foi revelado. Na perspectiva paulina do apóstolo São Paulo, vamos encontrar a narrativa desse mistério já desvendado no capítulo 2 da carta aos Efésios, de que ambos os povos, judeus e gentios, que tinham uma barreira de separação. Israel era a nação eleita, separada por Deus para ser um testemunho vivo entre as nações da terra, até a chegada de Cristo, o Messias, que viria do próprio povo de Israel, preparado por Deus e jurado por Deus, prometido a Abraão, de que o descendente dele viria e abençoaria todas as nações da terra. Esse mistério escondido no Velho Testamento é possível de ser contemplado, enxergado no livro de Ruth. Esta semana, Israel celebra a festa de Pentecostes, uma festa que, por premissa, é uma data fixa. Todos os anos, 50 dias após a festa da Páscoa, os judeus celebram Shavuot, Pentecostes. Essa festa apontava para um grande momento singular na história do povo de Deus, tanto Israel, no Velho Testamento, quanto a igreja, que tem sobre si judeus e gentios, constituindo um só povo. 50 dias após a saída do povo de Israel, dos filhos de Israel e do populacho do Egito, 50 dias após aquele momento sobrenatural em que eles haviam comido a carne do cordeiro, aspergido sangue nos umbrais e nas vergas de suas portas, diante do último juízo, a praga, onde os primogênitos de todas as famílias ali no Egito foram tomados e conquistados pela morte. Cada casa e cada lar que pôde obedecer à ordenança divina de matar um cordeiro por família, comer a sua própria carne do cordeiro e o sangue do cordeiro, que foi aspergido nas suas portas, nas vergas e nos umbrais, naquela mesma noite, o anjo da morte não pôde tocar nas casas onde o sangue era um memorial. Aquele sacrifício, aquele momento apontava para o grande sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Sobre ele repousava o juízo e a condenação que estava destinada a mim e a você. E de uma forma divina, por orientação do próprio Deus, vamos encontrar esse juízo onde Deus nem mesmo poupou o seu próprio filho. Assim como Faraó perdeu seu filho, assim como todas as famílias que não cumpriram aquela ordenança, perderam seus primogênitos, Deus também haveria de perder seu unigênito lá na cruz do Calvário, para que depois de sua morte, sepultura e ressurreição, ele ressuscitasse para nos dar a sua própria vida, a natureza de um filho de Deus sem pecado. 50 dias após a morte de Cristo na Páscoa, Passover em inglês, 50 dias, o Espírito de Cristo foi derramado sobre a igreja, judeus e gentios prosélitos, que estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. 50 dias após a saída dos filhos de Israel do Egito, no Monte Sinai, Deus se revela de uma forma sobrenatural e vem ali trazendo uma evidência muito clara de um testemunho vivo. Relâmpagos, trovões, raios foram notórios e percebidos por todo o povo ao pé do monte. Deus entregou a Moisés naquele dia as tábuas da aliança, pedras, 2 pedras lavradas e escritas pelo dedo dele, onde ali elas traziam os 10 mandamentos do Senhor. Mas os judeus consideram esse momento tão singular, a festa de casamento de Iavé, do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, com a sua esposa, a casa de Israel. Esta é uma das grandes alianças do Velho Testamento. Temos várias alianças por toda a Bíblia Sagrada, mas aquela era a velha aliança, que naquele momento não era velha,
porque só se tornaria velha após a nova e eterna aliança chegar na pessoa de Cristo. Mas é a aliança chamada mosaica, uma aliança em que Deus faz com o povo de Israel, mediada por Moisés. E naquele momento, na festa de Pentecostes, o casamento do Deus eterno com a sua noiva Israel fora consumado, para a glória do próprio Deus, que havia dito a Faraó, através de Moisés: deixa o meu povo ir, para que eles celebrem uma festa. Festa essa que haveria de ser explicitada no livro de Êxodo, a festa de Pentecostes, da noiva se encontrando com o seu noivo e constituindo ali uma família, uma nação. Foi naquele momento que as palavras de juramento do capítulo Êxodo, do livro de Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, Deus veio afirmar: vós sereis para mim, Israel, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Foi nesse momento de aliança que Deus estabeleceu um testemunho, entregou a eles a lei, a palavra escrita em tábuas de pedra. Diz o relato sagrado que o monte tremeu. Vozes de relâmpagos, trovões foram ouvidos. Essas vozes foram ouvidas. E um testemunho evidente da pessoa e da manifestação viva e sobrenatural de Deus fora sentida por todos quantos estavam ali reunidos. O próprio profeta Jeremias vai afirmar no capítulo 2 e 3 do quanto Deus estava com saudades da sua esposa, da forma como Israel havia respondido a ele naquele momento de aliança. E durante a história do Velho Testamento, é possível de enxergar certos adultérios espirituais da parte de Israel, traindo a lealdade, a confiança, a aliança de um Deus que se queixa a Israel, em detrimento dos amantes, dos ídolos e dos deuses falsos que Israel tentou buscar em meio às crises e todos os momentos sombrios dos desvios espirituais, morais e éticos que a nação de Israel enfrentou. Deus chegou a afirmar através do profeta Jeremias que nos últimos dias ele não mais faria uma aliança com Israel aos moldes da velha aliança mosaica, mas ele haveria de escrever as suas leis, os seus mandamentos nas tábuas dos seus corações. Ele colocaria, sim, as leis nas mentes, como lá no Velho Testamento, na Aliança Mosaica. Era possível de ler as palavras da lei, escritas e lavradas em tábuas de pedra e transmitidas logo em seguida à mente pela simples leitura. Mas Deus estava afirmando agora em Jeremias 31 que viriam dias em que ele escreveria suas leis na mente e nos corações dos homens. Mas também algo inusitado, inovador ele traria. Ele colocaria o que ele não fez na velha aliança. Ele colocaria agora o seu espírito, a sua natureza, dentro, no meio do seu povo, no coração dos homens, no nosso coração. E o profeta Jeremias afirma: escreverei as minhas leis nas tábuas dos vossos corações, porei o meu espírito dentro de vós, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Esta é a premissa, no Velho Testamento, da nova e eterna aliança que foi consumada por Cristo na cruz do Calvário, ratificada na Páscoa, quando ele morreu e deu a sua vida por nós. E 50 dias após a Páscoa, estavam reunidos no cenáculo ali na região da cidade de Jerusalém, judeus e gentios, por ocasião da festa de Pentecostes, prosélitos, gentios, oriundos e egressos de várias nações da terra. Estavam ali para adorar e celebrar a festa de Shavuot, a festa de Pentecostes. E de repente, uma como voz de vento impetuoso invadiu aquele ambiente. E todos foram cheios do Espírito Santo.
Lucas, o evangelista, autor do seu evangelho, que traz o seu nome, mas também autor do livro de Atos dos Apóstolos, traz esse registro que a igreja de Cristo nasce nesse contexto, na festa de Pentecostes. E é esse o desafio que eu quero trazer ao seu coração como parte final de nossa reflexão. Essa semana Israel está celebrando a festa de Pentecostes e, por surpresa nossa, talvez você não saiba, os judeus têm o hábito de, durante a festa de Pentecostes, eles lerem o livro de Ruth. Você pode perguntar qual a razão da leitura desse livro? Por que não ler passagens como Levítico 23, Deuteronômio 16, Êxodo 23, que são os capítulos que falam das festas judaicas, uma delas, a festa de Pentecostes. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, trouxe ao coração do povo de Israel ler o livro de Ruth neste período, em função de que está registrado no capítulo 1, verso 22, que a gentia moabita, chamada Ruth, uma mulher pagã, que passa a adorar o Deus de Israel pelo seu próprio coração numa iniciativa singular, ela que agora estava viúva, pobre, estrangeira, que fora casada com um dos filhos de Noemi, onde esta mesma Noemi judia se tornou viúva nas terras dos moabitas. Agora, Noemi decide voltar para a sua terra natal, terra de Belém. Uma notícia chegou a ela de que o pão que havia faltado 10 anos atrás, na terra de Belém, devido a uma grande crise econômica, agora o pão estava por voltar. Havia fartura, estava sobrando alimento naquela terra de Belém. E Noemi decide voltar e sua ex-nora, podemos assim dizer, Ruth, cujo significado etimológico da palavra é deleite e refrigério. Ela diz uma das célebres frases, bastante conhecida por nós cristãos, mas também os judeus. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo, Noemi. Aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde tu pousares, eu pousarei. E essa palavra de aliança e de lealdade de Ruth para com Noemi aponta para uma figura muito nobre daquilo que Paulo vai nos falar do capítulo 2 e 3 de Efésios, do grande mistério. O mistério para Paulo é que judeus e gentios constituiriam um dia e formariam um só corpo, a Igreja de Cristo. E essa mulher, gentia, moabita, Ruth, ao lado de Noemi, ambas chegando em Belém, na terra de Judá, na festa de Pentecostes, na colheita da cevada da época, como está registrado no capítulo 1, verso 22. É uma figura singular da pessoa, da igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro de Deus, que para Paulo, o mistério que estava em oculto, agora foi revelado. Que Deus encontre no seu coração, no nosso coração, a atitude de lealdade, um coração espontâneo, aberto, que estava no coração de Ruth. Uma mulher disposta a começar a vida do zero numa outra terra. Ela que chega como estrangeira, pagã, marcada pelo paradigma de ser uma moabita, pelo estereótipo de que ser moabita naquele momento era um símbolo de maldição, uma vez que o próprio Moabe, que vem a constituir uma nação chamada os Moabitas, a terra dos Moabitas. O Moabe era filho de uma relação incestuosa do próprio pai de Ló, o próprio Ló com uma de suas filhas. Suas filhas embebedam-no lá no livro de Gênesis, capítulo 19, e ele gera e procria dois filhos, Amon e Moabe. É essa característica, esse paradigma que está estabelecido na vida de Ruth. E ela chega à terra de Belém, assim como eu e você chegamos um dia à presença de Cristo e Ele nos recebeu,
cancelou a dívida dos nossos pecados, perdoou os nossos pecados, nos fez nova criatura, nova criação, nos adotou e nos fez participantes do seu reino. E agora, para Paulo, o apóstolo, ele diz que nós somos membros da comunidade de Israel e membros da família de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Essa é a nossa identidade. E nessa festa de Pentecostes que Israel celebra esses dias, a nação de Israel, agora em maio, 19 de maio de 2018, eu e você também temos motivos para celebrar ao Senhor, motivos para celebrarmos ao Senhor, aquele que nos resgatou das trevas, assim como Boaz resgatou Ruth, estrangeira e pagã, e a colocou na sua família. E além disso, a tomou como esposa, como mulher, uma grande e bela figura de que o nosso Redentor, aquele que nos resgatou, aquele que era rico e nos comprou como pobres e nos fez membros da sua família, ele também há de nos tornar como igreja, sua esposa, sua noiva, aquela que um dia vai cumprir a palavra de Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro estão prontas e a noiva do Cordeiro, a igreja, se aprontou. Deus abençoe a sua vida. Desafio o seu coração a buscar no livro de Ruth esse espírito de lealdade, de aliança, de companheirismo que estava no coração daquela gentia. E Deus honrou o seu nome e a sua vida. Ruth casa-se com Boaz, gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, e é de Davi que virá o nosso descendente, virá o seu descendente, o Messias, o Salvador, o nosso Redentor. Davi nasceu em Belém. Davi foi coroado em Jerusalém, rei de Israel, aos 33 anos. A mesma idade que Cristo na cruz do Calvário morreu, e os próprios romanos estabeleceram o dito Rei dos Judeus naquela cruz do Calvário. Quantos paralelos no Velho Testamento, quantos mistérios que estavam ocultos, mas agora, em Cristo, são revelados. E o grande mistério para o apóstolo Paulo é que a barreira de separação entre judeus e gentios foi quebrada na cruz do Calvário, e Deus estabeleceu um só povo, uma só família, uma só nação, a igreja, formada de judeus e gentios, redimidos na nova, eterna e superior aliança. Feliz dia de Pentecostes. A igreja começou em Atos 2, a festa de Pentecostes, para nos mostrar esse lindo e misterioso, não mais mistério, desafio e promessa. A noiva do Cordeiro, desde aquele dia, está sendo ataviada, preparada para a sua célebre e notória vocação, reinar com ele por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida.